O empresário Ri nunca imaginou que uma decisão tão simples pudesse mudar completamente a forma como ele enxergava o mundo ao seu redor. Naquela tarde de sábado, depois de um dia comum em casa, ele apenas concordou em levar Luciana Santos, a faxineira que trabalhava em sua casa há quase 2 anos, até o ponto de ônibus mais próximo. Os 3 filhos insistiram em ir junto. Mateus, de 12 anos, queria sair um pouco de casa. Clara, de 9, sempre gostava de acompanhar qualquer passeio inesperado. E o pequeno Lucas, de apenas 6 anos, simplesmente não queria ficar para trás. Nada naquela tarde parecia diferente. Pelo menos, não até Luciana sair pela porta da frente. Ela caminhava com a bolsa de tecido no ombro e o uniforme azul ainda no corpo. Era algo que Ricardo já tinha visto dezenas de vezes antes. Mas naquele dia havia algo diferente no jeito dela andar. A cabeça estava baixa demais. Os passos eram rápidos, quase apressados. Ele como se quisesse desaparecer antes que alguém prestasse atenção. Os ombros curvados davam a impressão de que carregava um peso invisível. Ricardo não soube explicar exatamente por quê, mas aquele detalhe despertou nele uma inquietação silenciosa. Sem dizer nada aos filhos, ele decidiu segui-la de carro. A princípio parecia algo sem importância. Luciana seguiu pela avenida principal, depois virou em uma rua mais tranquila. Ricardo manteve distância, tentando não chamar atenção. As crianças, curiosas, observavam em silêncio pelo vidro do carro. Mateus franziu a testa quando percebeu que o caminho não levava para o ponto de ônibus habitual. Clara ficou quieta, acompanhando cada movimento da mulher à frente. Já Lucas apenas observava com aqueles olhos atentos que as crianças têm quando sentem que algo diferente está acontecendo. Luciana continuou caminhando. Virou outra esquina, depois outra. As ruas foram ficando cada vez mais vazias, até que o asfalto deu lugar a um caminho de terra batida que descia lentamente em direção a um grande viaduto de concreto. Ricardo sentiu o coração bater mais devagar, mas mais pesado. Ele estacionou o carro um pouco mais longe e continuou observando. Luciana passou por baixo da estrutura do viaduto como se aquele caminho fosse completamente normal para ela. Não hesitou. Não olhou para trás. Apenas caminhou até um canto protegido por um dos pilares de concreto. E então aconteceu algo que Ricardo jamais imaginaria. Ela se sentou, não em um banco, não em uma parada de ônibus, mas em um pedaço de papelão estendido no chão. Ao lado havia uma pequena caixa de papelão, uma garrafa plástica vazia e uma bolsa de tecido encostada contra a parede fria de concreto. Luciana acomodou o corpo com um movimento cansado, como alguém que finalmente chega em casa depois de um longo dia. Foi naquele momento que Ricardo entendeu. Luciana não estava apenas passando por ali. Ela morava ali, debaixo daquele viaduto. O barulho constante dos carros passando acima deles ecoava como um ruído permanente, um som que parecia nunca desaparecer. O chão estava úmido, o ar era frio e pesado, e mesmo assim, Luciana parecia acostumada àquele lugar. No banco de trás do carro, as crianças também perceberam. Mateus ficou completamente em silêncio, olhando fixamente para a cena diante dele. Clara levou a mão à boca, como se estivesse tentando entender o que seus olhos estavam vendo. Lucas inclinou o corpo para frente, encostando o rosto no vidro da janela. Ricardo sentiu algo apertar dentro do peito. Durante 2 anos, aquela mulher tinha entrado em sua casa antes de todos acordarem. Preparava o café da manhã, ajudava seus filhos com pequenas coisas, mantinha tudo organizado com um cuidado quase silencioso. E agora ele estava ali, olhando para uma verdade que nunca tinha sequer imaginado perguntar. A verdade de que Luciana Santos, a mulher que cuidava de sua casa todos os dias, estava vivendo sozinha debaixo de um viaduto. Ricardo permaneceu alguns segundos dentro do carro, tentando organizar os pensamentos que pareciam se atropelar dentro da cabeça dele. A cena diante de seus olhos
Não combinava com a imagem que ele tinha de Luciana Santos. Durante 2 anos, ela havia sido uma presença silenciosa e constante dentro da casa dele. Sempre pontual, sempre organizada, sempre discreta. Era difícil aceitar que aquela mesma mulher agora estava sentada sobre um pedaço de papelão, debaixo de um viaduto, e como se aquele fosse o único lugar onde pudesse existir. Ele respirou fundo e abriu a porta do carro. Os 3 filhos saíram atrás dele, ainda em silêncio. O barulho dos carros passando lá em cima ecoava pelo espaço vazio sob o viaduto, criando um som constante que tornava tudo ainda mais estranho. O chão de terra estava úmido e o ar tinha um cheiro frio de concreto e poeira. Luciana percebeu a presença deles antes mesmo de Ricardo falar qualquer coisa. Quando levantou os olhos e viu o empresário parado a poucos metros de distância, com Mateus, Clara e Lucas ao lado, o corpo dela ficou rígido por um instante, mas ela não se levantou, apenas juntou as mãos no colo e manteve o olhar firme, como alguém que já sabia que aquele momento um dia chegaria. Ricardo deu alguns passos lentos até parar a cerca de 2 metros dela. Os olhos dele passaram pelo papelão no chão, pela pequena caixa encostada na parede de concreto e pela bolsa de tecido que parecia guardar tudo o que ela possuía. O silêncio entre eles durou alguns segundos longos demais. Por fim, ele falou: "Luciana, há quanto tempo você está aqui?" A pergunta saiu mais baixa do que ele imaginava, quase como se tivesse medo da resposta. Luciana pressionou os lábios antes de responder. Durante um momento pareceu escolher cuidadosamente cada palavra. 3 meses. A resposta caiu no ar, como uma pedra pesada. Ricardo sentiu o impacto imediatamente. 3 meses. Durante 3 meses inteiros, aquela mulher vinha trabalhando em sua casa todos os dias. Chegava cedo, preparava o café da manhã das crianças, organizava os quartos, lavava roupa, deixava tudo em ordem, e depois voltava para dormir ali, debaixo daquele viaduto. Ele tentou lembrar de qualquer sinal que pudesse ter percebido, e qualquer detalhe que tivesse passado diante de seus olhos sem que ele realmente visse. As olheiras que pareciam cada vez mais profundas, o casaco que ela insistia em usar até mesmo nos dias mais quentes, o fato de que quase nunca aceitava comida quando as crianças ofereciam algum lanche no final da tarde. Sempre a mesma resposta: "Obrigada, mas eu já comi." Agora, de repente, tudo fazia sentido. Ricardo passou a mão pelo rosto, sentindo um peso estranho crescer dentro do peito. Não era apenas surpresa, era algo mais difícil de aceitar. Culpa. Durante todo aquele tempo, Luciana estava lutando para sobreviver, e ele não percebeu absolutamente nada. Atrás dele, as crianças também tentavam entender o que estava acontecendo. Mateus olhava para o chão, como se estivesse juntando as peças de um quebra-cabeça difícil demais para a idade dele. Clara observava Luciana com os olhos cheios de preocupação. E Lucas, o mais novo, simplesmente encarava o pedaço de papelão no chão com uma expressão confusa, como se ainda estivesse tentando compreender por que alguém dormiria ali. Ricardo voltou a olhar para Luciana, ainda tentando aceitar a dimensão daquilo. "Você trabalhou todos esses meses, vindo para casa todos os dias daqui?" Luciana assentiu devagar, sem drama, sem explicação longa. Apenas um gesto simples que confirmava algo muito maior do que qualquer palavra. E naquele instante, o Ricardo percebeu que a história que ele estava prestes a ouvir provavelmente seria muito mais dura do que ele estava preparado para enfrentar. Ricardo ficou em silêncio por alguns segundos, depois que Luciana confirmou com um simples movimento de cabeça. O barulho constante dos carros passando sobre o viaduto parecia mais alto agora, como se cada som estivesse empurrando seus pensamentos ainda mais fundo. 3 meses. Aquele número continuava ecoando na mente dele. 3 meses em que ela vinha trabalhar todos os dias na casa dele. Enquanto, à noite,
voltava para dormir sobre um pedaço de papelão debaixo daquele concreto frio. O Ricardo respirou devagar e passou a mão pelo rosto, tentando organizar as lembranças que começavam a surgir, uma após a outra. De repente, a memória começou a abrir pequenas cenas do passado recente, detalhes que na época pareceram insignificantes, mas que agora se encaixavam como peças de um quebra-cabeça que ele nunca tentou montar. A primeira coisa que veio à mente foram as olheiras de Luciana. No começo, ele tinha pensado que era apenas cansaço. Afinal, o trabalho na casa era pesado, e ela chegava muito cedo todos os dias. Mas, semana após semana, aquelas marcas escuras sob os olhos dela pareciam ficar mais profundas. Houve uma manhã em que ele chegou a notar o rosto dela particularmente pálido enquanto ela preparava o café das crianças. Ele até pensou em perguntar se estava tudo bem, mas não perguntou. A vida corrida, as reuniões, os compromissos, tudo parecia sempre mais urgente. Outra lembrança surgiu logo depois. As mãos dela. Luciana sempre usava panos de limpeza ou luvas quando estava trabalhando. Mas houve um dia em que Ricardo viu rapidamente os dedos dela enquanto ela enxugava um prato. A pele parecia extremamente ressecada, com pequenas rachaduras perto das unhas. Ele chegou a pensar que talvez fosse por causa dos produtos de limpeza. E, novamente, não perguntou nada. Então vieram as lembranças relacionadas às crianças. Mateus costumava voltar da escola com fome e às vezes pegava um sanduíche extra na cozinha. Em várias ocasiões, ele ofereceu metade para Luciana. "A senhora quer?" Ela sempre sorria com delicadeza e respondia a mesma coisa. "Obrigada, querido, mas eu vou comer quando chegar em casa." Naquele momento, aquilo parecia perfeitamente normal. Agora, parado debaixo do viaduto, Ricardo percebeu que aquelas palavras escondiam uma realidade completamente diferente. Porque não havia casa nenhuma esperando por ela. O peito dele ficou mais pesado quando outra memória apareceu. O casaco. Luciana usava um casaco simples, escuro, quase todos os dias, mesmo quando o calor da cidade ficava sufocante. Ricardo tinha notado aquilo algumas vezes quando ela chegava pela manhã. Houve até um dia em que Clara comentou na mesa do café: "Luciana, você não está com calor?" Ela apenas sorriu e respondeu que sentia frio facilmente. Na época, pois ninguém pensou muito sobre isso. Mas agora, olhando ao redor para o concreto frio, para o vento que passava livremente sob o viaduto e para aquele pedaço de papelão que servia de cama, Ricardo finalmente entendeu. O casaco provavelmente não era apenas roupa, era proteção para as noites frias ali embaixo. Ricardo sentiu um aperto silencioso no peito. Todos aqueles sinais estavam diante deles o tempo inteiro. Nada estava realmente escondido. As olheiras, as mãos machucadas e a recusa constante de comida, o casaco fora de lugar. Tudo estava ali, repetindo-se dia após dia, como pequenas mensagens esperando que alguém tivesse curiosidade suficiente para perguntar. Mas ninguém perguntou, nem ele. Ele havia passado 2 anos vendo Luciana trabalhar com uma dedicação quase silenciosa dentro da casa dele. Ela cuidava das crianças com atenção, organizava tudo com um cuidado quase exagerado, e como se manter aquela casa em ordem fosse a única coisa estável em um mundo que estava desmoronando ao redor dela. E agora, olhando para aquela mulher sentada sobre um pedaço de papelão, Ricardo percebeu algo que o atingiu com força. Os sinais nunca estiveram escondidos. Eles simplesmente foram ignorados. E essa talvez fosse a parte mais difícil de aceitar. Ricardo permaneceu em silêncio depois que todas aquelas lembranças passaram pela mente dele como uma sequência de cenas que agora pareciam impossíveis de ignorar. O peso daquela descoberta ainda estava presente no ar debaixo do viaduto. As crianças continuavam por perto, quietas, como se também sentissem que estavam diante de algo muito maior do que apenas uma conversa comum. Luciana mantinha as mãos juntas sobre o colo.
Ia olhando para o chão por alguns segundos antes de levantar novamente o olhar para Ricardo. Havia cansaço em seu rosto, mas também uma calma estranha, como se depois de 3 meses escondendo tudo, finalmente não tivesse mais força para continuar fingindo. Ricardo respirou fundo antes de perguntar, com a voz mais baixa do que pretendia. Luciana, por que você nunca disse nada? A pergunta ficou suspensa no ar por um momento. Luciana olhou primeiro para as crianças. Mateus observava tudo em silêncio. Clara ainda mantinha a mão próxima ao braço dela, e Lucas estava parado a poucos passos, com o olhar curioso e preocupado de uma criança que percebe quando algo não está certo. Depois de alguns segundos, Luciana voltou o olhar para Ricardo. Porque se eu falasse, o senhor poderia me demitir. Ricardo franziu levemente a testa. Demitir você? Por quê? Luciana respirou fundo antes de responder. A voz dela saiu firme, mas carregava a certeza de alguém que já tinha pensado naquela resposta muitas vezes. Porque quando um patrão descobre que um funcionário não tem onde morar, a primeira coisa que muitas pessoas pensam é que tem alguma coisa errada com essa pessoa. Ricardo permaneceu em silêncio. Luciana continuou. Pensam que a pessoa é irresponsável, que não sabe cuidar da própria vida, que tem problemas que podem acabar atrapalhando o trabalho. Ela apertou levemente as mãos. E eu não podia correr esse risco. O vento que passava debaixo do viaduto levantou levemente a ponta do papelão onde ela estava sentada. Esse emprego, ela disse, olhando para o chão por um instante, é a única coisa estável que eu tenho. Luciana levantou os olhos novamente. É o motivo pelo qual eu acordo todos os dias cedo. É o que me permite continuar tentando seguir em frente. Se eu perdesse esse trabalho, eu não teria absolutamente mais nada. Ricardo sentiu aquelas palavras atingirem algo dentro dele. Ela não estava falando com revolta, nem com acusação. Estava apenas dizendo a verdade. Luciana continuou, com a mesma calma cansada. Então eu preferi ficar quieta. Ela deu um pequeno suspiro. Achei que conseguiria resolver sozinha. Achei que era só uma fase difícil, que eu daria um jeito antes que alguém percebesse. Ela olhou rapidamente ao redor, para o concreto do viaduto, e para a pequena bolsa encostada na parede e para o pedaço de papelão. Mas o tempo foi passando e eu continuei aqui. Ricardo ficou imóvel por alguns segundos. Agora ele começava a entender que o silêncio de Luciana não tinha sido mentira. Tinha sido medo. Medo de perder a única coisa que ainda a mantinha de pé. E naquele momento, pela primeira vez desde que chegaram ali, Ricardo percebeu o quanto aquela mulher tinha lutado sozinha durante 3 meses, tentando proteger o próprio trabalho, mesmo enquanto o resto da vida dela desmoronava em silêncio. O silêncio que se formou depois da explicação de Luciana parecia ainda mais pesado do que antes. As palavras dela continuavam ecoando na mente de Ricardo. Durante 3 meses, aquela mulher havia dormido debaixo de um viaduto, enfrentando frio, medo e incerteza. Tudo para não perder o emprego que sustentava a única estabilidade que ainda restava em sua vida. Ricardo passou a mão lentamente pelo rosto, tentando organizar os pensamentos. Mas havia algo que ainda não fazia sentido. E ele levantou o olhar novamente para Luciana. Luciana, disse com calma, o seu salário não deveria permitir que isso acontecesse. O valor que você recebe é suficiente para pagar um aluguel simples. O que aconteceu de verdade? Luciana ficou em silêncio por alguns segundos. Era como se estivesse decidindo se deveria ou não continuar falando. Mateus observava tudo atentamente. Clara mantinha o olhar fixo no rosto da mulher. Lucas estava quieto, mas claramente tentava entender cada palavra. Luciana então descruzou as mãos e as abriu sobre o colo. Eu não estava recebendo o valor completo. Ricardo franziu a testa imediatamente. Como assim? Luciana respirou fundo antes de continuar.
Todo mês eu recebia o salário em um envelope. No começo estava tudo certo, exatamente como combinamos quando comecei a trabalhar na sua casa. Ela olhou para o chão por um instante, como se estivesse revivendo cada momento daquela descoberta. Mas depois de alguns meses, comecei a perceber que o valor estava um pouco menor. Ricardo permaneceu em silêncio. No começo era uma diferença pequena, muito pequena mesmo. Eu até pensei que podia estar confundindo os números. Ela levantou os olhos novamente. Mas no mês seguinte faltava um pouco mais. O barulho constante dos carros passando sobre o viaduto parecia marcar o ritmo daquela revelação. Depois faltava ainda mais. Luciana apertou levemente os dedos. Até chegar a um ponto em que eu estava recebendo quase metade do valor que deveria receber. Ricardo sentiu algo frio percorrer o peito. Metade? Ele repetiu, incrédulo. Luciana assentiu lentamente. Eu sempre anotei tudo em um caderno desde o primeiro dia que comecei a trabalhar na sua casa. Ela fez um pequeno gesto com a mão, apontando para a bolsa de tecido encostada na parede de concreto. Está tudo ali. Cada mês, cada valor, cada data. As Ricardo olhou na direção da bolsa. Luciana continuou. Uma vez eu perguntei para a pessoa que entregava o envelope se havia algum erro. E o que disseram? Perguntou Ricardo. Luciana respondeu sem hesitar. Disseram que aquele era o valor correto, que eu devia estar confundindo. Ela deu um pequeno suspiro. Mas eu sabia que não estava confundindo. Os olhos dela voltaram para Ricardo. Eu sabia exatamente quanto deveria receber. Eu lembrava do valor desde o primeiro dia. Ela fez uma pausa curta. Só que eu não tinha como provar nada. O silêncio voltou a tomar conta do lugar. Se eu insistisse demais, poderia parecer que eu estava criando problemas. Ela abaixou levemente a cabeça. Então eu fiquei quieta. Ricardo sentiu o peso daquelas palavras. Luciana continuou, com uma calma quase dolorosa. Eu tentei me adaptar ao dinheiro que chegava. Primeiro cortei pequenas coisas. Depois cortei mais. Parei de comprar qualquer coisa que não fosse essencial. Reduzi a comida. Reduzi o transporte. Reduzi tudo o que era possível. Ela respirou fundo. Mas chegou um momento em que não havia mais nada para cortar, e mesmo assim o dinheiro não era suficiente para pagar o aluguel. Ricardo permaneceu imóvel. Agora tudo começava a fazer sentido. Os sinais, o silêncio, o medo, e a razão pela qual aquela mulher havia acabado dormindo debaixo de um viaduto, enquanto continuava trabalhando todos os dias na casa dele como se nada estivesse acontecendo. Ricardo ainda estava tentando processar a revelação sobre o salário quando percebeu que aquela história provavelmente era apenas o começo de algo muito mais complicado. A explicação de Luciana sobre os envelopes com valores menores não era apenas um detalhe administrativo. Era a peça que faltava para entender como a vida dela havia chegado àquele ponto. Ele olhou novamente ao redor do viaduto. O chão de terra, o concreto frio, a pequena caixa encostada na parede, ou na bolsa de tecido que guardava tudo o que ela possuía. Tudo aquilo parecia impossível de conciliar com a mulher organizada e silenciosa que todos os dias mantinha sua casa em ordem. O que aconteceu depois? Perguntou Ricardo com a voz mais baixa. Luciana ficou alguns segundos em silêncio antes de responder. Parecia que cada parte daquela história exigia coragem para ser dita. No começo eu achei que conseguiria resolver, disse ela calmamente. Pensei que, se eu fosse cuidadosa com o dinheiro, daria para passar por essa fase. Ela apoiou as mãos no papelão e olhou para o chão, como se estivesse revivendo cada decisão que tomou. A primeira coisa que eu cortei foi qualquer tipo de lazer. Ricardo não disse nada. Apenas ouviu. Eu parei de comprar qualquer coisa que não fosse absolutamente necessária. Nada de café fora de casa, nada de pequenas compras, nada de coisas que antes faziam parte da rotina normal. E ela levantou levemente os olhos. Eu pensei que isso seria suficiente.
Mas não foi. Luciana continuou, com a mesma calma cansada. Depois comecei a cortar na alimentação. Mateus franziu levemente a testa ao ouvir aquilo. Passei a comprar menos comida, coisas mais baratas. Muitas vezes eu fazia uma refeição menor para guardar dinheiro para o dia seguinte. Clara abaixou o olhar, claramente impactada. Houve dias em que eu simplesmente pulava o jantar, continuou Luciana. Porque precisava garantir que o dinheiro chegaria até o final do mês. Ricardo sentiu um aperto no peito ao lembrar das vezes em que ela recusou comida na casa dele dizendo que já comeria em casa. Agora ele entendia. Ela não estava recusando por educação. Estava economizando cada centavo possível. Luciana respirou fundo antes de continuar. Mesmo assim, ainda não era suficiente. O vento sob o viaduto soprou novamente, trazendo um frio leve que percorreu o espaço aberto. Então comecei a cortar qualquer outra despesa possível. Transporte, pequenas contas, qualquer coisa que pudesse ser reduzida. Ela apertou os dedos lentamente. Eu fazia contas todos os dias. Anotava tudo no meu caderno. Tentava encontrar alguma forma de equilibrar as coisas. Ricardo imaginou aquela rotina silenciosa. Luciana sentada sozinha, à noite, olhando números em um caderno, tentando esticar um dinheiro que já não era suficiente. Mas chegou um momento em que não havia mais nada para cortar, disse ela. O silêncio voltou por alguns segundos. Foi quando o aluguel atrasou. Ricardo levantou o olhar rapidamente. Luciana continuou. No começo foi apenas alguns dias de atraso. Eu expliquei para o dono do quarto onde morava que precisava de um pouco mais de tempo. Ela fez uma pequena pausa. Mas no mês seguinte o dinheiro continuou menor. A voz dela ficou um pouco mais baixa. E então eu não consegui pagar. O barulho distante de um caminhão passando sobre o viaduto ecoou no espaço. O dono do quarto disse que não podia esperar mais. Luciana levantou os olhos lentamente. Eu tive que sair. Lucas olhou ao redor, como se finalmente estivesse conectando aquela história ao lugar onde estavam. Luciana apontou discretamente para o espaço ao redor. Foi assim que eu vim parar aqui. Nenhum drama na voz. Nenhuma tentativa de exagerar a situação. Apenas a descrição simples de uma sequência de decisões difíceis que, pouco a pouco, levaram até aquele pedaço de papelão sob o viaduto. E Ricardo percebeu que cada passo daquela queda havia acontecido em silêncio, enquanto todos ao redor continuavam suas vidas sem perceber nada. O silêncio que se seguiu à explicação de Luciana parecia ainda mais pesado do que tudo o que havia sido dito até aquele momento. A história agora estava completa o suficiente para revelar a dimensão do problema. Os salários diminuindo pouco a pouco, as despesas sendo cortadas uma a uma, o aluguel atrasando, até que não restasse mais nenhuma opção além daquele espaço frio debaixo do viaduto. Ricardo permaneceu alguns segundos olhando para o chão de terra e tentando organizar tudo dentro da própria cabeça. Cada detalhe que Luciana havia contado parecia abrir uma nova pergunta. Havia algo que ainda precisava ser esclarecido. Ele levantou lentamente os olhos. Luciana, quem entregava os envelopes com o seu salário? A pergunta fez Luciana ficar em silêncio por um momento. Não parecia surpresa com a questão. Era mais como se já soubesse que aquela parte da história inevitavelmente chegaria. Ela respirou fundo antes de responder. Era a Dona Marta. Ricardo franziu a testa imediatamente. Dona Marta? Luciana assentiu devagar. Sim, ela sempre foi a responsável pelos pagamentos da casa. Ricardo sentiu algo apertar dentro do peito. Dona Marta. O nome não era apenas o de uma funcionária qualquer. Ela trabalhava com ele há mais de 20 anos. Durante todo esse tempo, Marta havia sido a pessoa responsável por organizar a parte administrativa da casa. Contas, pagamentos, fornecedores, salários de funcionários. Sempre foi vista como alguém extremamente confiável, praticamente parte da família.
Ricardo passou a mão lentamente pela nuca, tentando entender o que aquilo significava. Você tem certeza? Perguntou ele com cuidado. Luciana não hesitou. Tenho. Ela continuou, com a mesma calma de quem apenas descreve fatos. Todo mês era ela quem me chamava na cozinha ou na área de serviço e me entregava o envelope. Mateus observava o pai com atenção e, percebendo que aquela informação tinha mudado completamente a expressão no rosto dele. Luciana prosseguiu. No começo eu nem pensava em conferir ali na hora. Eu confiava. Ela deu um pequeno suspiro. Só comecei a prestar mais atenção quando percebi que o dinheiro parecia acabar rápido demais. Ricardo permaneceu em silêncio, absorvendo cada palavra. Luciana apontou novamente para a bolsa onde estava o caderno. Foi por isso que comecei a anotar tudo, e ela levantou os olhos para ele. As datas, os valores, tudo. O vento voltou a passar sob o viaduto, fazendo o tecido da bolsa se mover levemente. Ricardo sentiu algo dentro dele mudar lentamente. Se aquilo fosse verdade, e nada na postura de Luciana indicava mentira, então a situação era ainda mais grave do que ele imaginava, porque não se tratava apenas de um erro de cálculo, nem de uma confusão de valores, e significava que alguém dentro da própria casa dele poderia estar desviando dinheiro, enquanto uma funcionária fiel perdia o lugar onde morar. E o detalhe mais difícil de aceitar era justamente o nome envolvido: Dona Marta, uma mulher em quem ele confiava há mais de 2 décadas. Ricardo levantou os olhos novamente para Luciana, percebendo que aquela história ainda estava longe de terminar. Na verdade, pela primeira vez, ele começava a suspeitar que o verdadeiro problema talvez estivesse muito mais perto do que imaginava. A revelação sobre Dona Marta ainda estava pairando no ar, quando um silêncio profundo tomou conta do espaço debaixo do viaduto. Ricardo permanecia imóvel, tentando aceitar a possibilidade de que alguém em quem confiava havia tanto tempo pudesse estar envolvido em algo tão grave. Tudo o que Luciana havia contado, os envelopes com valores menores, as despesas cortadas uma a uma, o aluguel perdido, agora parecia ainda mais perturbador. Mas, ao enquanto os adultos tentavam entender a dimensão daquela situação, havia 3 pequenos observadores acompanhando cada palavra: Mateus, Clara e Lucas. Eles tinham permanecido em silêncio durante quase toda a conversa, algo raro para 3 crianças. Não porque não estivessem curiosos, mas porque percebiam, de alguma forma, que estavam diante de algo sério. Mateus, o mais velho, mantinha os braços cruzados e o olhar fixo no chão, como se estivesse tentando organizar tudo na cabeça. E Clara continuava próxima de Luciana, ainda segurando levemente o braço dela, como se quisesse oferecer algum tipo de conforto. Mas foi Lucas, o menor, quem finalmente quebrou o silêncio. Ele deu alguns passos à frente, aproximando-se mais do pedaço de papelão onde Luciana estava sentada. Seus olhos percorriam o espaço ao redor, a parede de concreto, a pequena bolsa, a caixa com poucos objetos. Então ele fez uma pergunta simples, direta, sem qualquer filtro. Você dorme aqui? A pergunta ecoou no ar com uma força inesperada. Luciana levantou lentamente os olhos para o menino. Por um instante, ela pareceu não saber como responder. Não porque a pergunta fosse difícil, mas porque havia algo na simplicidade daquela voz infantil que tornava a realidade ainda mais evidente. Ela olhou ao redor por um momento, como se enxergasse aquele lugar através dos olhos de Lucas. Depois respondeu suavemente: Sim, eu durmo aqui. Lucas franziu um pouco a testa, tentando entender. Ele olhou novamente para o chão, para o papelão, para o espaço aberto sob o viaduto. E então veio a segunda pergunta, ainda mais inocente. Mas, você tem cobertor quando faz frio? Ricardo sentiu algo apertar dentro do peito ao ouvir aquilo. Luciana ficou completamente em silêncio por alguns segundos.
Os olhos dela permaneceram fixos no rosto do menino. Era uma pergunta tão simples, tão direta, mas carregava uma preocupação genuína que talvez nenhum adulto ali tivesse demonstrado de forma tão clara. Ela tentou responder, mas a voz demorou um pouco a sair. Eu tenho um casaco, disse finalmente, com um pequeno sorriso que parecia misturar gratidão e tristeza. Lucas olhou para o casaco que ela usava. Clara abaixou os olhos, claramente emocionada. Mateus continuava imóvel, mas seu rosto estava mais sério do que antes. Luciana respirou fundo, tentando manter a calma. Mas algo na inocência daquele momento atingiu um lugar que todas as dificuldades dos últimos meses não haviam conseguido alcançar. Durante 3 meses, ela havia enfrentado o frio, o medo e a solidão em silêncio. Mas agora, diante de uma pergunta simples, feita por uma criança preocupada com o frio dela, seus olhos começaram a se encher de lágrimas, não de desespero, mas de algo mais difícil de conter. A sensação inesperada de que, pela primeira vez em muito tempo, alguém realmente estava olhando para a situação dela com o coração aberto. O silêncio que tomou conta da sala depois das perguntas inocentes de Lucas parecia mais pesado do que qualquer discussão. As palavras simples da criança ainda ecoavam no ar, misturando-se com tudo o que havia sido revelado naquela tarde. Luciana tentava manter a compostura, mas seus olhos continuavam marejados. Não era apenas pela vergonha de ter sido descoberta vivendo em condições tão difíceis. Era também pelo choque de finalmente ser vista, depois de tantos anos tentando permanecer invisível. Ricardo permaneceu imóvel por alguns segundos. As revelações recentes passavam pela sua mente como peças de um quebra-cabeça que finalmente começavam a se encaixar. Primeiro, ele havia descoberto que Luciana nunca recebeu os pagamentos que ele acreditava estar enviando. Depois, aí veio a revelação de que Dona Marta, alguém em quem confiava há mais de 2 décadas, era quem entregava o dinheiro. Ou pelo menos, deveria entregar. Aquilo não fazia sentido. Durante anos, Ricardo acreditou que tudo na casa funcionava perfeitamente. A administração estava nas mãos de pessoas experientes. As contas eram pagas. Os funcionários recebiam. Era assim que sempre lhe disseram. Mas agora, diante da realidade de Luciana, aquela certeza começava a desmoronar. E ele olhou ao redor da sala simples, observando os detalhes que antes talvez ignorasse. A casa era limpa, organizada, mas havia sinais claros de dificuldade. Móveis antigos, cortinas desbotadas, um ambiente digno, porém marcado pela falta de recursos. Como ele nunca percebeu? A pergunta começou a incomodá-lo de forma profunda. Ricardo sempre acreditou ser um homem justo. Trabalhava duro, sustentava sua família, pagava corretamente todos que trabalhavam para ele. Pelo menos, era isso que pensava. Mas naquele momento, percebeu algo que nunca havia considerado antes. Ele confiou demais. Confiou nas pessoas responsáveis pela administração da casa. Confiou nos relatórios. Confiou nas palavras de quem dizia que tudo estava sob controle. E ao fazer isso, deixou de fazer a única coisa que realmente importava: perguntar diretamente. Ele voltou o olhar para Luciana. Durante anos, ela esteve presente na vida da família. Ajudou a cuidar da casa. Lhe cuidou das crianças quando eram pequenas. Esteve ali nos dias comuns e nos momentos difíceis. Mas ele nunca perguntou de verdade como ela estava. Nunca perguntou se estava bem, se precisava de algo, se os pagamentos estavam chegando corretamente. A confiança cega nas pessoas ao seu redor criou uma distância invisível entre ele e alguém que sempre esteve tão perto. E agora essa distância tinha consequências. Ricardo passou a mão pelo rosto lentamente, sentindo o peso da situação cair sobre seus ombros. Não era apenas um erro administrativo, era algo mais profundo. Era negligência. Não porque ele tivesse más intenções, mas porque nunca parou para olhar com atenção. Lucas, ainda sentado no sofá,
observava o pai em silêncio. As outras crianças também pareciam sentir que algo importante estava acontecendo. Não era apenas uma conversa de adultos. Era um momento em que verdades estavam vindo à tona. Ricardo, então, respirou fundo. Pela primeira vez naquela tarde, ele percebeu que aquilo não era apenas sobre descobrir quem havia cometido um erro. Era também sobre assumir responsabilidade. E naquele instante, uma certeza começou a se formar dentro dele. Antes de qualquer decisão sobre Dona Marta ou sobre o dinheiro desaparecido, ele precisava corrigir algo muito mais importante. Precisava começar perguntando a Luciana uma pergunta simples que talvez devesse ter feito anos atrás. Luciana, disse ele, tá com a voz mais baixa. Como você realmente tem vivido todo esse tempo? A pergunta de Ricardo permaneceu no ar por alguns segundos depois de ser feita. Luciana abaixou o olhar, como se estivesse tentando organizar dentro de si tudo o que havia guardado durante tanto tempo. Não era fácil responder. Durante meses, talvez anos, ela havia aprendido a suportar as dificuldades em silêncio. Não queria causar problemas, não queria parecer ingrata e muito menos queria perder o trabalho que, apesar de tudo, ainda representava uma ligação com a única família para quem havia trabalhado por tantos anos. Ricardo observava cada gesto dela com atenção. Depois de tudo o que havia descoberto naquela tarde, as ausências inexplicáveis de pagamento, o envolvimento inesperado de Dona Marta, a vida simples que Luciana estava levando, algo dentro dele havia mudado. Pela primeira vez em muito tempo, ele estava olhando para aquela situação não como um empresário acostumado a delegar responsabilidades, mas como alguém que precisava assumir as consequências das próprias decisões. Luciana respirou fundo antes de responder. Eu tentei me virar como pude, senhor Ricardo. A frase era simples, mas carregava um peso enorme. Ela explicou que, quando os pagamentos começaram a falhar, acreditou que fosse apenas um atraso. Depois pensou que talvez tivesse feito algo errado no trabalho. Com o passar das semanas, o silêncio da administração apenas aumentou sua insegurança. Ainda assim, continuou trabalhando, esperando que tudo fosse resolvido. Ricardo sentiu um aperto no peito ao ouvir aquilo. Tudo aquilo havia acontecido enquanto ele acreditava que sua casa funcionava perfeitamente. Ele passou alguns segundos refletindo antes de finalmente falar novamente. Desta vez, sua voz soava diferente, mais firme, mais direta. Luciana, isso não vai continuar assim. Ela levantou os olhos, surpresa. Ricardo então se levantou do sofá e caminhou alguns passos pela sala, como se estivesse organizando as próprias ideias. Quando voltou a encará-la, sua expressão demonstrava uma decisão clara. Primeiro, você precisa saber de uma coisa importante, disse ele. Você não está demitida. Luciana piscou algumas vezes, tentando ter certeza de que havia entendido corretamente. Pelo contrário, continuou Ricardo. Depois de tudo o que descobri hoje, seria injusto pensar nisso sequer por um segundo. As crianças observavam a conversa em silêncio, mas agora havia algo diferente no ambiente. A tensão pesada que antes dominava a sala começava a dar lugar a uma sensação de mudança. Ricardo continuou. Eu vou descobrir exatamente o que aconteceu com o seu salário. Cada pagamento que deveria ter chegado até você. Se houve desvio, fraude ou qualquer tipo de erro, eu vou encontrar a resposta. O nome de Dona Marta ainda pairava como uma sombra sobre toda a situação. Aí uma pessoa em quem ele havia confiado por mais de 20 anos agora se tornava parte central de uma investigação que ele nunca imaginou precisar fazer. Mas naquele momento, uma coisa era clara para Ricardo. Ele precisava corrigir o erro, não apenas como patrão, mas como alguém que havia permitido, mesmo sem perceber, que aquela injustiça acontecesse. Luciana permaneceu em silêncio por alguns segundos. Seus olhos voltaram a se encher de lágrimas. Mas desta vez havia algo diferente nelas. Não era apenas dor.
Era algo que ela não sentia havia muito tempo. Esperança, talvez pequena, talvez ainda frágil, mas pela primeira vez em 3 meses, Luciana sentiu que não estava mais sozinha naquela situação.